Então, senhores, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora um pouco, sobre a questão das doenças mais frequentes, relacionado ao RN de alto risco, trazendo um pouco para a questão neurológica, tá bom? Para nós darmos início, vocês estão fazendo acompanhamento aí pelo slide, vocês vão ver sobre a questão de distúrbios, convulsivos, que é um dos principais, uma das principais patologias, uma das principais complicações que o RN tem relacionado a neurológico, tá bom? Então, trazendo aqui para vocês um pouco do conceito, processo que na maioria das vezes desconhecida, que se caracteriza por alteração da função normal do cérebro devido ao estímulo elétricos anormais, descontrole motor, alteração da sensibilidade, mudança de comportamento, alteração das funções do sistema nervoso autônomo. Os distúrbios convulsivos podem também ser causados por hipóxia pré ou perinatal, malformação congênita, traumatismo craniano ou infecção. Senhores, quando nós vamos falar sobre convulsão, quando nós vamos verificar que uma criança apresenta algum problema neurológico, uma das principais formas de nós identificarmos alguma complicação neuro nessa criança, nesse RN ou adolescente, é a questão dos sinais e sintomas, a convulsão. Quando uma criança está convulsionando, nós trazemos à memória, inicialmente, questão neuro, e existem inúmeros fatores que possam trazer essa convulsão à criança, também desde uma temperatura bastante elevada. Mas aí nós devemos, senhores, trazer para nós, para o nosso conhecimento, certo? Que é um distúrbio, que existe uma anormalidade, tem algo anormal na questão cerebral dessa criança e a gente precisa verificar, encontrar e corrigir através do nosso cuidado da enfermagem. A faixa etária de maior incidência de crises convulsivas é em crianças menores de 2 anos. As crises convulsivas podem ser generalizada ou espasmódica, tá? De forma generalizada, os estímulos ocorrem nos 2 hemisférios cerebrais, os movimentos cerebrais descoordenados são bilaterais e simétricos, ou seja, em 2 hemisférios opostos. Então, existe uma verificação, existem formas de identificar possíveis distúrbios neurológicos nesse RN, tá bom? Nessa criança. Considerando que o índice maior que está agregado à questão neurológica de distúrbio que nós vamos conseguir identificar seriam crianças abaixo de 2 anos. Outra forma seria a espasmódica, tá? Quando ocorre principalmente na lactante, no lactante, e consiste numa rápida flexão das pernas, braços e pescoço. E isso, como já falei para os senhores no vídeo anterior, muitas das vezes esse sinal e sintoma vai passar de forma que a gente vai descartar, porque é algo assim aparentemente tão descartável, não associamos, por exemplo, um espasmo repentino, um espasmo aleatório no RN, numa criança. A gente acaba deixando passar despercebido, porque a gente está com complicações no nosso plantão, ou o nosso técnico não avaliou de forma correta, o médico, ao fazer a visita, a mãe não relatou algo do tipo. Então, assim, prestar atenção e verificar, na vivência dessa criança, porque ela está sob a nossa responsabilidade. Convulsões generalizadas, nós trazemos aqui o tônico-clônicas, são aquelas que em crianças apresentam rigidez, hiperextensão de membros, apneia, retração mandibular e outros. Somente crise tônica ou somente crise clônica. Mioclônicas, quando ocorrem contrações musculares em movimentos curtos. Tá bom? Então nós vamos ter que verificar
como é que está, né? Uma vez diagnosticado já com problemas neurológicos, ajudar no tratamento, verificar se ele realmente ainda apresenta ou durante um período de observação vai apresentar, né, essas contrações musculares, verificar a forma. E claro, quando a gente vai verificar, vai avaliar essa criança, a gente tem que ter o cuidado de não associar a uma questão metabólica, como a gente viu que lá em cálcio, na falta de cálcio, né, a gente vai verificar que a criança pode apresentar cãibra. Então, é saber diferenciar essa contração de uma possível cãibra, para não fechar ou ajudar a fechar um diagnóstico errôneo. Esplamódicas, né, crise de ausência, são rápidos períodos de perda de consciência. Crises faciais, também chamadas de focais, a área onde ocorrem os estímulos, né, eliminados. Então, assim, essa criança ela vai apresentar alguns sintomas, alguns sinais que nós precisamos estar verificando, tá bom? Quando a gente vai ver a questão do nível de consciência desse RN, dessa criança, se existe um período, né, no qual ele tem um apagão, digamos assim, mais popularmente conhecido. Então, é verificar, né, analisar e avaliar de forma correta. Espasmódicas, simples e complexas, vocês vão ver aí no slide que traz algumas definições, são aquelas onde a criança não perde a consciência, há um distúrbio motor focal, movimento descoordenado do braço ou perna. E, gente, eu não tive assim uma grande experiência vasta na questão de pediatria, mas aos poucos, né, casos relacionados a neuro que eu pude acompanhar, é muito fácil de identificar a questão do tratamento neurológico dessa criança. Ele vai apresentar o que a literatura traz ao pé da letra, a gente consegue identificar, certo? Principalmente quando se trata de espasmos, quando se trata de perda de consciência, quando se traz movimentos involuntários que essa criança vai apresentar, tipo, ela apresenta para você uma questão facial e o corpo dela fala de uma outra forma, é muito fácil de nós identificarmos. Sensorial, a perda de sensibilidade, certo? Ou uma sudorese, ou a irritabilidade. Então, assim, nós temos que prestar atenção também, porque às vezes essa questão da perda da sensibilidade, ela pode passar despercebida, principalmente em RNs, tá bom? Complexas é quando a convulsão simples evolui para um estado de inconsciência, tá bom? Paralisia cerebral é um grupo de incapacidades causadas por lesão cerebral peri ou pós-natal, tá bom? Ou nos primeiros meses de vida, tem que fazer essa verificação, porque paciente que nasce com paralisia cerebral, muitas das vezes ele vai trazer alguns sinais, alguns sintomas para você, que possam parecer, né, normais, mas, gente, temos que saber o que é o normal, para diferenciar do anormal, certo? É a incapacidade mais comum da infância e os fatores de risco são prematuridade, hipóxia, isquemia, traumatismo perinatal, infecções perinatais, traumatismos ou tumores cerebrais na infância. Então, isso aqui são alguns dos fatores, tá? Que possam estar relacionados à paralisia cerebral. Essas incapacidades são causadas por lesão do cérebro, do córtex cerebral ou de glândulos de base cerebral. As incapacidades não são progressivas, mas tornam-se mais visíveis na medida que a criança cresce e não consegue acompanhar o desenvolvimento normal. Então essa criança ela vai ter um momento letárgico, certo? Ela vai ser um pouco mais devagar a questão do crescimento e do desenvolvimento de demais crianças. A gente é muito mais fácil nós identificarmos uma criança com paralisia cerebral quando ela já está numa idade mais avançada, certo? Quando a gente verifica que ela não tem o desenvolvimento da mesma criança de uma idade igual a ela. Paralisia cerebral espática, né? Atáxica, cinética. Então,
Aqui tem algumas definições, por favor, leiam, certo? Para que vocês possam chegar e saber, né? Diferenciar, como eu já falei, nós temos que saber o normal para conseguir identificar o anormal. É o tipo da espática. É o tipo mais comum e pode comprometer um ou ambos os lados e caracteriza-se por hipertonicidade, com postura incorreta, equilíbrio e movimentos coordenados, incapacidade nas habilidades motoras finas e grosseiras. As tentativas de movimentação acentuam a incoordenação. Atáxica, né? Marchas, com passos largos e amplos, movimentos repetitivos rápidos. Discinéticas, são movimentos involuntários que desaparecem com o sono e aumentam com o estresse, cuja principal manifestação é a atetose, tá? Que é o movimento tipo verme, cialorreia, descoordenados e espasmódicos. Gente, então aqui nós temos algumas definições. Temos aqui o que nós precisamos saber em relação a uma forma de identificação. Essa criança, ela poderá, como a própria literatura nos traz, trazermos um equilíbrio mais de um lado, certo? A marcha dessa criança em largos, né, ou finos. Nós sabemos que uma das principais patologias que estão hoje no mundo, né, é a questão do autismo. Então a gente não pode associar e fechar um diagnóstico, até mesmo porque a questão do autismo, ela leva um certo tempo para ser identificado. Então a gente vai associando problemas neurológicos a essa criança, vai evoluindo essa criança no nosso prontuário até fecharmos um diagnóstico exato para nós prestarmos uma assistência ainda melhor a ela. Então, alguns sinais e sintomas da questão da paralisia cerebral seria a hipotonia do pescoço, sucção insuficiente, posturas anormais, engatinhar anormal, protussão da língua. Então, são sinais e sintomas que nós podemos fechar, tá bom? Lembrando que todo diagnóstico deve ser fechado de forma correta. Não pegar esses sintomas e já fechar o diagnóstico, pegar os sintomas, verificar, avaliar, ver como é que está o desenvolvimento dessa criança para posteriormente, junto a uma equipe com um médico, fechar, tá bom? Os casos mais severos são detectados ao nascer, porém, os casos leves ou moderados serão perceptíveis, né? Quando a criança tiver entre 1 ano e 2 anos de idade. Ainda sobre a paralisia cerebral, não há uma cura para a criança e a criança deve ser ajudada a alcançar o máximo do seu potencial, estabelecendo-se objetivos como, por exemplo, como a locomoção, comunicação e o autocuidado. Essas crianças, senhores e senhoras, muitos de vocês já devem ter visto, nós temos aí algumas unidades em Manaus, alguns abrigos, né, que essas crianças ao nascer, como a própria literatura nos traz, elas têm um desenvolvimento mais retárdico, né? É mais lento, é mais devagar. A questão da fala, do autocuidado, de caminhar, né? Quando ela afeta, dependendo da forma que vai afetar o cérebro dessa criança. E essas crianças muitas das vezes são rejeitadas por pais e mães, tá bom? E muitos dos guerreiros, os pais que são fortes, que conseguem enfrentar isso com mais ânimo, né, para ver um desenvolvimento melhor da criança, a eles o nosso respeito. Mas aquelas que são abandonadas, nós podemos ver em alguns abrigos que os abrigos, eles trazem isso no dia a dia, trazer a autonomia para essa criança que tem uma paralisia cerebral, certo? Essa paralisia, ela vai ser trabalhada de forma que ele possa ter um autocuidado melhor, que ele possa se alimentar sozinho, que ele possa fazer atividade sozinho. Então, assim, existe um diferencial, muitas das vezes, de uma criança com uma paralisia cerebral, que mora num abrigo, com uma criança que mora num lar mesmo, ou aquela que mora num lar no qual o pai ou a mãe não tem tanta vontade de querer ajudar o filho, certo? Essa criança, ela precisa de um atendimento totalmente especial, tá bom? E assim, muitas dessas crianças vão crescer, vão se tornar adultos e vão ser pessoas dependentes, certo?
E aí vem o cuidado, vem todo o desenvolvimento dele, tem que ser o máximo esforçado, né? Tem que cobrá-lo, né? Dentro de uma forma que a cobrança seja uma cobrança boa, né? Não seja aquela cobrança para que você não se livre dele no futuro. É uma cobrança que você possa fazer com que ele saiba, né, o que está acontecendo, né? Muitas das vezes essa criança também ela não vai ter uma comunicação verbal boa, certo? Então tem que ter esse cuidado para que a criança ela possa desenvolver, ok? O tratamento com medicamentos serve para controlar possíveis crises convulsivas, sedativos, relaxantes musculares. Eu já tive a oportunidade de receber uma criança que tinha tratamento, ela tinha problema, neurológico, e esse problema neurológico fazia com que essa criança ela tinha, né, episódios de convulsão frequentes, né? Então, assim, o tratamento também é de forma medicamentosa. Essa medicação ela tem que ser realizada de forma adequada, para que essa criança ela não apresente nenhuma complicação, para que essa criança não sofra ainda mais queima de neurônios. Devemos também associar tratamento das infecções respiratórias, fonoaudiológicas, né, e também fisioterápica, tá? Então, assim, toda a questão do desenvolvimento dessa criança, né, nós também devemos associar, trazer um tratamento para ela, porque ela vai necessitar de fisioterapeuta, de fonoaudiologista, né, para fazer com que ela aprenda a ter uma expansão, consiga respirar de forma adequada, certo? Porque quando nós falamos sobre neuro, nós falamos sobre cérebro, às vezes o próprio cérebro pode trazer uma pegadinha e fazer com que essa criança, no momento que esteja dormindo, pare de respirar, né? Tem uma apneia. Então, assim, tem que saber trabalhar com essa criança. Tem que saber fazer o desenvolvimento dela. Nós vamos trazer a fono para ajudá-la a desenvolver a sua fala, ajudá-la a desenvolver a sua audição, certo? Fazer a diferenciação para que ela tenha uma vida mais estável. Doenças mais frequentes na neuropediatria, né? Meningocele, né, a hidrocefalia, a microcefalia, tumores cerebrais, neuropatias. Senhores, quando a gente vai falar sobre algumas doenças mais frequentes, nós sempre que falamos sobre neuro, a gente, claro, vai lembrar sobre a questão da paralisia cerebral, mas nós também temos algumas doenças que foram o auge, digamos assim, né? Algumas patologias que ficaram bastante em evidência na mídia, que foi a questão da microcefalia e da hidrocefalia. Quando nós vemos uma criança com um crânio maior do que o normal, né, nós já podemos ali já fechar um possível diagnóstico de hidrocefalia. Quando nós verificamos a questão do paciente com uma microcefalia, nós às vezes vamos associar que é uma criança que não vai ter um desenvolvimento tão bacana, que é uma criança que não vai desenvolver a questão intelectual dela. E hoje a gente pode ver alguns tabus sendo quebrados, né? A questão da microcefalia, que, por exemplo, Manaus tem uma das primeiras modelos com microcefalia, que ela faz um desfile espetacular, entendeu? E isso incentiva outras crianças que nascem com microcefalia. Tem uma situação também que eu acompanhei quando eu estava em estágio durante minha graduação, que uma criança do município de Manacapuru, né, não desenvolveu a questão de crânio, e aí o cérebro dela também, né, estava exposto e infelizmente foi a óbito, né, algumas horas após o nascimento. Que às vezes a gente pode, senhores e senhoras, associar, né, por não conhecer, porque enquanto a gente é acadêmico, às vezes a gente tanto conteúdo, né, que nós absorvemos que acabamos às vezes não diferenciando uma patologia da outra. Então, patologias muito parecidas, né, com sinais e sintomas muito parecidos, nós podemos fechar um diagnóstico errôneo. Mas voltando um pouco mais sobre a questão da microcefalia, né? A microcefalia, gente, é a diminuição da massa craniana
né, com sua área de circunferência sempre abaixo da média, né, e inversamente inferior ao perímetro torácico. Tá? O desenvolvimento irregular do crânio observado ao decorrer do crescimento, não presente na microcefalia congênita, tá bom? O retardo mental associado a distúrbios motores caracterizam-se, né, o quadro clínico para um paciente com microcefalia. A hidrocefalia, né, é a alteração craniana mais comum com aumento do perímetro cefálico do RN. Examinando-se a cabeça, constata-se a ultrapassagem de 3DS, né, que é uma derivação, e caracterizando a macrocefalia. Então, assim, existem a questão desse crescimento do crânio, a esse desenvolvimento do cérebro. Então, quando nós trazemos a micro, né, e a hidrocefalia, nós estamos associando isso, tá certo? Quando nós trazemos para o conhecimento dos senhores a questão da hidrocefalia, a questão da microcefalia, nós estamos relacionando essas patologias à questão neurológica. Vemos que o desenvolvimento dessa criança também é um pouco irregular ao normal de uma criança que nasce saudável, né, que tem o desenvolvimento estável, tá bom? Então essas crianças, ela tem um problema a mais a enfrentar na vida, certo? A questão de empatia é um dos problemas que muitas das vezes essas crianças vão encontrar, tá bom? E fisiologicamente falando, essas crianças vão ter um crescimento mais lento, né? Mais devagar mediante a outras patologias relacionadas à questão neurológica em si, propriamente dita. Senhores, então, trazendo para vocês a questão neurológica, nós abordamos aqui, né, três formas neurológicas que os RNs, essas crianças vão apresentar, vão enfrentar, certo, ao nascer. Existem algumas outras que vocês podem estar pesquisando, que nós também estaremos abordando ao decorrer da disciplina, mas essas seriam as primordiais que nós encontramos, né? É um perfil epidemiológico que a gente acaba trazendo para vocês. Claro, existem outros tipos de doenças neurológicas, né? Inúmeras, mas as principais, aquelas que nós encontramos, principalmente no nosso dia a dia, na nossa região amazônica, nós trouxemos aqui para vocês. Tá bom? Agora nós vamos dar um pause, né? Vocês vão verificar, vocês vão procurar o nosso terceiro vídeo, que nós vamos falar, tá bom? Sobre distúrbios respiratórios. Nós já falamos no primeiro vídeo sobre distúrbio metabólico, nós falamos agora sobre neurológicos e nós vamos falar agora, no próximo vídeo, sobre distúrbios respiratórios, tá certo? Qualquer dúvida que os senhores tenham, me procurem no PV, tá? Professor, olha, eu queria que o senhor me enviasse um áudio falando um pouquinho mais sobre distúrbio neurológico, né? Que eu não entendi essa partezinha aqui, o senhor poderia me recapitular? No metabólico, professor, o senhor poderia falar um pouquinho mais, tá? Eu estou produzindo aí para vocês uns podcasts, né? Em relação a isso, que é para a gente trazer um conhecimento a mais para vocês, tá bom, senhores? Então, assim, muito obrigado pela atenção. Não vão embora, continuem assistindo o próximo vídeo, beleza?